Olá, esse vídeo ele fala sobre cálculo elementar. Ele faz parte da aula 6 do curso, iniciando com a regra dos sinais. Essa regra ela é utilizada em operações básicas aritméticas, como soma, subtração, multiplicação e divisão. A regra é o seguinte: mais com mais resulta em mais com menos resulta em menos com menos resulta em mais, e menos com mais resulta em menos. Ou seja, se os sinais são iguais, resulta em mais, se são diferentes, resulta em menos. Observação: um número sem sinal à sua esquerda é considerado positivo, ou seja, 3 igual a mais 3, e mais 3 é igual a 3. Aqui eu tenho alguns exemplos de soma e subtração, usando a regra dos sinais. 2 mais 3 é igual a 2 mais 3, que é igual a 5. 2 mais menos 3 é igual a 2 menos 3, que é igual a menos 1. 2 menos 3 é igual a 2 mais 3, que é igual a 5. E 2 menos mais 3 é igual a 2 menos 3, que é igual a menos 1. Os exemplos aqui de multiplicação. Mais 2 vezes mais 3 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Mais 2 vezes menos 3 é igual a 2 vezes menos 3, que é igual a menos 6. Menos 2 vezes menos 3 é igual a 6. Menos 2 vezes mais 3 é igual a menos 2 vezes 3, que é igual a menos 6. Alguns exemplos de divisão. Mais 6 dividido por mais 3 é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Mais 6 dividido por menos 3 é igual a 6 dividido por menos 3, que é igual a menos 2. Menos 6 dividido por menos 3 é igual a 2. Menos 6 dividido por mais 3 é igual a menos 6 dividido por 3, que é igual a menos 2. Expressões aritméticas. No caso de expressões aritméticas, podem aparecer alguns sinais, parênteses, colchetes e chaves. Nesse caso, o que a gente resolve primeiro? Primeiro resolve-se os parênteses, depois os colchetes e finalmente as chaves, obedecendo a seguinte ordem: primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Essa regra é o exemplo de um algoritmo. O que é um algoritmo? O algoritmo é o conjunto de regras operativas cuja aplicação permite resolver um problema formulado por meio de um número finito de operações. Então nós vamos aqui para um exercício em que aparece aqui tudo que é símbolo aqui, né? É raro aparecer um exercício assim, mas é importante a gente entender, a gente resolver entender, porque qualquer outra situação que aparecer, aí vai ficar simples de resolver. Eu vou chamar toda essa expressão que foi pedido para calcular como expressão 1. Primeiro passo, eu vou resolver os parênteses. Então, nessa expressão 1, o que eu tenho entre parênteses? Eu tenho 5 vezes 2 menos 3, eu resolvo primeiro a multiplicação, 5 vezes 2, 10, menos 3, 7. Eu tenho outra situação que é 2 mais 2 vezes 3. Então eu resolvo o 2 vezes 3 inicialmente, que é igual a 6, e somo com 2, que é igual a 8. Eu vou substituir esses valores na expressão 1. Então aparece aí em negrito. Aí a expressão ela vai reduzir. Ela vai reduzir e eu vou chamar ela de expressão 2. Segundo passo, resolver colchetes. Na expressão 2, o que eu tenho dentro de colchetes? Eu tenho 3 vezes 7, menos 7, menos 8. Isso aí é igual a 21, menos 7 e menos 8, que é igual a 21, menos 15, que é igual a 6. Eu vou substituir esse valor de 6 na expressão 2. Então, onde eu tenho os colchetes, eu vou colocar o número 6. Então, eu vou ter uma expressão mais reduzida ainda, que seria a expressão 3.
O terceiro e último passo é resolver as chaves. O que eu tenho dentro de chaves? Eu tenho 7 mais 6. 7 mais 6 igual a 13. Então eu substituo esse valor, o 13, na expressão 3. Eu vou ter 18 menos 13 mais 3, que é igual a 5 mais 3, que é igual a 8. Então essa é a resposta deste exercício. Valor absoluto ou módulo. O módulo de um número real é o valor que o numeral representa independentemente do sinal. Ou seja, ele leva em conta só o valor absoluto e não o sinal. Então, o módulo de menos 2 ele é igual ao módulo de mais 2, que é igual a 2. Observação, o módulo de um número real ele nunca vai ser negativo. Curiosidade, a regra menos vezes menos, que resulta em mais, foi criada pelo matemático italiano Girolamo Cardano. Sinal de somatório. A letra grega sigma, chamada sinal de somatório, é usada para representar abreviadamente a adição de várias parcelas quando estas se deduzem de uma mesma expressão algébrica. De baixo e em cima da letra colocamos o primeiro e o último valor que toma a variável da expressão algébrica. Então tem o exemplo a seguir, que se lê somatória de n ao quadrado desde n igual a 1 até n igual a 6. O sinal de somatória indica que devemos substituir sucessivamente n pelos números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, a fim de obter as parcelas da adição representada. Então, o resultado vai ser 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado e mais 6 ao quadrado. Múltiplos e divisores. Divisão não exata. A divisão de 20 por 7 não é exata, pois o resto dessa divisão não é zero. Então, olhando a figura ali, nós temos o 20, que é chamado de dividendo, o 7, que é chamado de divisor, o 2, que é chamado de quociente, e o 6, que é chamado de resto. Portanto, dividendo é igual, entre parênteses, divisor vezes quociente, mais o resto. Então, 20 é igual, entre parênteses, 7 vezes 2, e depois mais 6. Divisão exata. Dado dois números inteiros A e B, com o módulo de A maior que o módulo de B, se a divisão de A por B for exata, resto zero, dizemos que A é múltiplo de B e que B é divisor de A. Indica-se por M de A o conjunto dos múltiplos de A e por D de A o conjunto dos divisores de A. Teorema. Dado A igual a B mais C, se x é divisor de A e de B, então x é divisor de C. Um exemplo, 70 é igual a 49 mais 21. 7 é divisor de 70 e 49, logo, 7 é divisor de 21. Exemplo, 16 e 4. A divisão de 16 por 4 é exata, resto zero. Portanto, 16 é múltiplo de 4 e 4 é divisor de 16. Números pares e números ímpares. Um número inteiro A é par se e somente se for múltiplo de 2. Caso contrário, o número A é ímpar. Observação: o número 0 é um número par. Soma dos n primeiros números naturais ímpares. Pitágoras descobriu que n ao quadrado é igual à soma dos n primeiros números naturais ímpares. Então, se eu pegar a soma dos 3 primeiros números naturais ímpares, é 1 mais 3 mais 5, são 3 elementos. Então, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Se eu pegar a soma dos 5 primeiros números naturais ímpares, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, são 5 números. Então, a soma deles é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Soma dos 10 primeiros números naturais ímpares.
Então, é a soma do 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 mais 15 mais 17 mais 19. São 10 números e, portanto, o resultado é igual a 10 ao quadrado, que é igual a 100. Números primos. Número primo é todo número inteiro que é divisível somente por ele mesmo e por mais ou menos 1, com exceção dos números 0 e mais ou menos 1. Os únicos números pares que são primos são o 2 e o menos 2. Os números primos, portanto, são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. Números primos entre si. Dois números inteiros são ditos primos entre si quando não existir um divisor maior do que um que divida ambos. Isso significa que o máximo divisor comum dos primos entre si é igual a 1. Por exemplo, 12 e 13 são primos entre si, porém 15 e 21 não são, porque ambos são divisíveis por 3. Curiosidades. Muitas pessoas acham que a palavra primo, para denotar os números primos, está associada a alguma analogia de parentesco. Essa ideia é totalmente errada. Primo refere-se à ideia de primeiro e tem sua origem numa velha concepção numérica dos pitagóricos. A noção de número primo foi muito provavelmente introduzida por Pitágoras em 530 a.C., sendo que a mesma desempenhou um papel central tanto na matemática como no misticismo pitagórico. Curiosidades. 2. O grego Eratóstenes desenvolveu um método conhecido como crivo de Eratóstenes para separar os números primos menores de 100 dos números não primos. O método consiste em se riscar, daí o nome crivo, primeiro o número 1, que não é primo, em seguida os múltiplos de 2, depois os de 3, depois os de 5 e assim por diante. Os números que restarem são primos. Curiosidade 3. No volume 9 da obra Os Elementos, consta o seguinte teorema: números primos são mais do que qualquer quantidade fixada de números primos. Isto é, Euclides dá a prova elementar, bem conhecida, do fato que há infinitos números primos. Curiosidade 4. O maior número primo conhecido, atualmente, ele é da ordem de bilhões de casas decimais. Isso foi possível graças ao uso de supercomputadores. E provavelmente, daqui a algum tempo, esse número de casas decimais vai ser superior a isso. Números compostos. Número composto é todo número que não é primo. Os números compostos são divisíveis por um ou mais números primos. Os números compostos são conjunto dos elementos 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 e assim por diante. Teorema fundamental da aritmética. Ele diz que todo número composto é igual a um produto de números primos. Então, se eu pegar 60, 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou seja, é um produto de números primos. Resolvendo isso, então 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Divisibilidade. Nós vamos ver aqui divisibilidade por 2, 3, até divisibilidade por 11. Então vamos lá. Divisibilidade por 2. Todos os números pares são divisíveis por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, no número 991.437, se eu somar todos os algarismos, eu vou ter como resultado 33. 33 é divisível por 3, logo 991.437 também é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Então, 547.836 é divisível por 4, porque seus dois últimos algarismos, o 36, é divisível por 4.
Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando o seu último algarismo é 0 ou 5. Então a gente tem aqui alguns exemplos. 17.545 é divisível por 5 e 217.240 é divisível por 5 também. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é par e é divisível por 3. Por exemplo, 7.110 ele é divisível por 6, porque ele é um número par e a soma dos algarismos resulta em 9. E 9 é divisível por 3. Divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 se o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resultar um número divisível por 7. Se o número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que se possa verificar a divisão por 7. Então, primeiro exemplo, 203. Eu pego aqui o dobro do último algarismo. O último algarismo é 3. 2 vezes 3, 6. E depois eu pego o 20, que são os demais algarismos, e subtraio 6. 20 menos 6 é 14. 14 é divisível por 7. Logo, 203 também é. Outro exemplo, 2191. Eu pego o último algarismo, que é 1, e dobro, igual a 2. Eu pego 219, que é o que resta, menos 2 dá 217. 217 ainda é um número grande para eu saber se ele é ou não divisível por 7. Então, eu vou repetir o processo. Eu pego o último algarismo, que é 7, eu dobro, 2 vezes 7, 14, e aí eu pego o 21, que são os dois algarismos ao lado de 7, e subtraio 14, é igual a 7. 7 é divisível por 7, então 2191 também é divisível por 7. Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 se o número formado pelos seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Então, o número 7112, eu pego os 3 últimos algarismos, é o 112. 112 dividido por 8 resulta no número inteiro? Resulta 14. Então, esse número 7112 é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Então, 198. A soma dos algarismos é 1 mais 9 mais 8, que é igual a 18. 18 é divisível por 9. Então, esse número, 198, também é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando seu último algarismo é 0. Então, tem o número lá, 4.320. O último algarismo é 0. Então, ele é divisível por 10. Divisibilidade por 11. O número é divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar é um número divisível por 11. Como caso particular, se a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar resultar em 0, ou se a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par também resultar em 0, então o número é divisível por 11. Então aqui, como exemplo, eu pego o número 829.653. Eu vou ler sempre da direita para a esquerda. Então a soma dos algarismos de ordem par é o 5 mais 9 e mais 8, que é igual a 22. A soma dos algarismos de ordem ímpar, que é o 3 mais 6 mais 2 é igual a 11. Então, 22 menos 11 é igual a 11. 11 é divisível por 11? É. Então, esse número também é divisível por 11. Um outro exemplo, eu tenho aqui 3.157. Começando da direita para a esquerda, sempre nessa ordem, a soma dos algarismos de ordem par é o 5 e o 3. Então, 5 mais 3 é igual a 8. A soma dos algarismos de ordem ímpar é o 7 e o 1. Então, 7 mais 1 é igual a 8. Se eu fizer a subtração da soma
dos números de ordem par menos a soma dos números de ordem ímpar, eu vou ter 8 menos 8 que é igual a zero. Então, se é igual a zero, o número 3157 também é divisível por 11. Teorema. Dados os números inteiros e primos A, B e C, se C é divisível por A e B, então C é divisível pelo produto A vezes B. Como consequência desse teorema, temos as regras de divisibilidade por 6, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, etc. Um número é divisível por 6 se é divisível por 2 e 3. Um número é divisível por 10 se é divisível por 2 e 5. Um número é divisível por 12 se é divisível por 2 e 6. Um número é divisível por 14 se é divisível por 2 e 7, e assim por diante. Observação. Podemos aplicar as regras de divisibilidade para qualquer número. Entretanto, a aplicação de algumas é tão trabalhosa que não se justifica o seu uso.